Vamos começar aqui mais um programa A Hora da Verdade, Alimento para o Espírito. E vamos aí falar da Santa Palavra de Deus para o alimento para o Espírito, porque o próprio Jesus, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você gostar, deixe o seu like e inscreva-se. Inscreva-se para você receber o programa A Hora da Verdade, Alimento para o Espírito, quando for gravado. Então vamos falar hoje do mundo espiritual e também do mundo físico, material, porque tudo provém da fé, né? Então, vamos falar de insensatez e sensatez, que é uma índole na parte humana, né? Não de pessoas, mas faz parte da índole, do DNA humano, né? Então, pergunta sensata, né? A pessoa pergunta, para que vim a este mundo? O sensato, ele vai responder, para viver. O insensato, quando se pergunta, ele se pergunta, por que vim a esse mundo? Eu não pedi para nascer. A resposta à insensatez é, como você pode ter pedido, né, para nascer se você não existia? Eu não pedi para nascer, mas como? Se não existia, não tem que perguntar, escolher. Apenas Deus, o Pai Eterno, proporciona ao homem o nascer, o crescer, o viver e, por fim, o morrer, que do pó vieste, ao pó voltará. Então, a resposta ao sensato, viva com sabedoria, sabendo que, além da morte, tem a vida eterna. A resposta ao sensato e ao insensato. Aqui se nasce, vive e morre. Conforme Eclesiastes 3, versículo 20. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó. E todos voltarão ao pó. Isso não se tem jeito de negar, porque é evidente. É evidente. Para tirar a prova dos 9, é só ir numa maternidade no berçário. Você vai ver lá um monte de nenezinho que veio à vida. Já vai para o fim. Se você for no cemitério, você vai ver um monte de túmulo aqui jaz. E sem discriminação. Então, é a realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual é que Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, já deu ao homem o direito adquirido de vida eterna. Então, é nós que precisamos entender, o homem que precisa entender e fazer realmente um seguro de vida eterna, gratuito, entregando a vida pela fé a Jesus Cristo como o único
e suficiente Salvador. Bater contra isso é morrer duas vezes, que a verdade de Deus, de Cristo, prevalece, dependente do que a sabedoria humana buscar para burlar isso, é perda de tempo. Então, Eclesiastes 3, versículo 20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Mateus capítulo 7, aqui Jesus diz sobre o reino de Deus, né? A quem ele vai assemelhar. Ele diz no versículo 24, todo, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus fala daquele que é sensato e edifica a fé realmente em Cristo, que é a rocha, para a vida eterna. No versículo 25 diz que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, a fé em Cristo Jesus, como único Senhor e suficiente Salvador, vem as intempérias da vida, as lutas, tribulação, mas a fé está alicerçada naquele que foi, é e sempre será o Filho de Deus, Jesus Cristo. No versículo 26, Jesus diz, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as guarda, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E diz a palavra de Deus que ninguém pode pôr outro fundamento de fé, o qual já está posto. Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a vida. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. Uma fé sem fundamento, né? Versículo 27 diz, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 28, aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, olha só, naquele tempo, hein, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, ou seja, sabedoria humana, né? Os escribas, aqueles que tentam burlar o único caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Agora vamos entrar aqui em 7 coisas que afetam a frequência do cristão, frequência vibratória. Aí, do ponto de vista físico, pode chamar de mecânica
da física quântica. Agora, do modo espiritual, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, é uma frequência que sobe, que a ciência não consegue medir essa frequência, né, em MHz, ou seja lá o que for, e faz materializar aquilo que se pede. E o cristão tem realmente essa frequência forte, chamada fé. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É para você entender melhor Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, o Criador eterno, haja luz. Olha só, pela palavra, hein? E houve luz. A vibração da mecânica da física quântica, trazendo aí para a ciência, né? O mundo físico, significa que tudo é energia. Isso a ciência não pode negar. Então somos seres que vibram em certas frequências. Qual é o nome disso? Fé. Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Cada vibração é equivalente a um sentimento. E no mundo vibracional, apenas duas espécies de vibrações: a fé positiva e a fé negativa. Qualquer sensação faz com que você emita uma vibração que pode ser positiva ou negativa, e é pela fé. Vamos ver lá o pensamento. Todo pensamento emite uma frequência de fé para o universo. Essa frequência retorna à origem, quer dizer, Mateus 18, 18, né? Tudo que se ligar no céu é ligado na terra, tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Hebreus capítulo 11 diz, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você está entendendo o que é a vibração, a frequência do que a física quântica pela ciência fala? Só que eles não digam eles não falam que é fé. Eles não tentam provar a existência do que não existe, né? Sendo que Deus que criou tudo. Então, no caso, se você tem pensamento negativo, com desânimo, tristeza, raiva, medo, tudo vai voltar para você. É por isso que é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Vamos ver na palavra de Deus? Vamos. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Segundo, as companhias. As pessoas à sua volta influenciam diretamente a sua frequência vibracional. Se pessoas felizes, positivas e determinadas te rodeiam, todos entrarão nessa vibração positiva. Agora, se você estiver junto de pessoas que reclamam, raivosa, pessimista,
Cuidado, pois essas vibrações podem estar diminuindo sua frequência e, consequentemente, impedindo que você faça o que? A lei da atração funcionar a seu favor. Está lá em Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo, olha aqui, ó, o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo coisa negativa, né? Influência negativa. Agora eu vou falar da música. A música é muito poderosa. Se você ouvir música que fala de morte, traição, tristeza, abandono, tudo isso vai interferir no que você vibra pela fé. Preste atenção, as letras da música que ouve, porque elas podem diminuir a sua frequência vibratória positiva pela fé, mesmo que de forma inconsciente. E lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra, ouve, porque tudo é pela fé, não adianta. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz a palavra: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Aqui está falando de Lúcifer, né? Antes de se tornar Satanás. Em ti se faziam os teus, olha aqui a música, ó, tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. O próprio Lúcifer era a música, né? Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Então quer dizer que o próprio Lúcifer era querubim, a música atinge vibração espiritual, ou seja, no espírito humano. A música já ela atinge diretamente ao espírito humano. Quarta, a coisa que você vê. Quando você vê programas que abordam medo, desgraça, morte, traição, etc., seu cérebro aceita isso como uma realidade. Libera aí toda uma química em seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional, pela fé, né, seja afetada. Então assista às coisas que te fazem bem e te ajudem a vibrar numa frequência de fé positiva, né? Mateus capítulo 6, versículo 22, diz aqui: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. Diz aí que os olhos é a janela da alma. Versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, né, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti hão de ser trevas, quão grande trevas não serão. Então, o olho, a cobiça, cuidado com o olhar, né? Cuidado com o olhar. O inimigo gosta de sujeira e ambiente sombrio. Então vamos à quinta parte, o ambiente. Seja em casa, no trabalho, se você passar muito do seu tempo em um ambiente desorganizado e sujo, isso também afetará a sua frequência vibratória de fé. Melhore o que está ao seu redor. Organize,
limpe seu ambiente. Mostre, quando diz aqui universo, é o que está em volta, né? Fala de pessoas, que você está se preparando para receber muito mais. Cuide do que você já tem. E sexto, palavra. Se você costuma reclamar ou falar mal de coisas e pessoas, isso afeta sua frequência vibracional de fé. Para manter sua frequência alta de fé positiva, é essencial que você elimine o hábito de reclamar, murmurar, falar mal dos outros. Então evite fazer dramas e vitimar-se. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas de vida. Então escolha bem, né? Escolha bem. Mateus capítulo 12, versículo 37, diz o Senhor Jesus, olha só, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus, ele diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Olha aqui a frequência vibracional negativa, aonde busca quem usa ela. Porque o que passar disso é de procedência do maligno. Então, entre a sua fé que você manda para o mundo espiritual, nesse curso tem o inimigo das nossas almas. E ele pega a vibração de fé negativa e localiza tudo. Por isso que Jesus diz, temos que ter fé positiva, fé sem dúvida, fé sem desconfiar de Deus, uma fé positiva e firme, né? Fundamentada na verdade em Cristo Jesus. Aí vem a sétima coisa, gratidão. A gratidão, isso é maravilhoso, afeta positivamente a sua frequência de fé que vibra, vibracional. Esse é um hábito que você deve incorporar à sua vida neste momento. Comece a agradecer a Deus por tudo, desde as pequenas coisas até as experiências que você viveu. Mesmo as coisas ruins vão trazer algum aprendizado, isso eu te garanto, porque você não vai querer passar pelo mesmo caminho de sofrimento duas vezes. Então, deixa o passado para trás. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam positivamente na sua, na minha, na nossa vida. Isso está na Bíblia? Sim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus para convosco. Porque a ingratidão, ela está a um passo da incredulidade. Então vamos agradecer a Deus todo dia, que nos dá uma folha em branco para nós escrevermos. Escreva a primeira linha, gratidão, agradeça ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. A segunda linha, humildade, para que Deus dê humildade para ouvir a palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. Terceira linha, arrependimento. Sempre se arrependendo pelo que fizer de errado perante Deus. A quarta linha, perdão. Libera perdão, porque o Pai Nosso disse, Jesus,
Se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. Libera perdão e Deus te perdoará. A quinta linha, obediência. Vamos procurar obedecer a santa palavra de Deus. E Apocalipse 3, 1 e 3 diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda a santa palavra. Porém, Deus não vai te ajudar a escrever a página em branco que Ele te dá todo dia. As 5 linhas Ele te ajuda, mas escreva com atos, atitudes, pensamentos positivos, fé positiva e tem uma observação. Não reescreva o dia de ontem. Não faça isso. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E a vida é feita de momento. Então, no momento certo, tenha a escolha certa e a decisão certa. E tudo dará certo para a honra e glória do santo nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e vos dê a vitória. Termina aqui mais um programa, A Hora da Verdade, Alimento para o Espírito.